Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos montar aqui 3 modelos de uma viga engastada submetida a um carregamento em uma das suas extremidades. E a ideia é criar um primeiro modelo com elementos sólidos, como a gente pode ver aqui na imagem, um segundo modelo com elementos do tipo casca e o terceiro modelo com o elemento beam, ok? Aqui nós podemos ver as seções transversais de cada um dos modelos que nós vamos elaborar. Também deixei preparado aqui uma planilha com os dados do problema. Okay? Aqui nós temos a nossa viga, uma seção transversal aqui tubular, retangular, oca, tipo metalon. Então aqui nós temos as dimensões B, H e a espessura da parede, e um B de 50 milímetros, H de 100 milímetros, a espessura de parede de 5 milímetros. E temos aqui a proposta é aplicar uma carga F de 1000 newtons na extremidade, oposta ao engaste, o comprimento aqui da viga 1 metro, 1000 milímetros, e aqui eu estou assumindo um material e um coeficiente de Poisson típico do aço, 210 e a terceira MPa e 0,3 de Poisson. Nós sabemos aqui da mecânica dos sólidos, né? A solução exata, usando a teoria de vigas, para a flecha aqui na posição de aplicação da carga, é dada aqui por FL ao cubo dividido por 3EI, sendo I o momento de inércia referente ao eixo da flexão. E o momento e a tensão de flexão, nesse exemplo aqui uma tensão sigma Z, é dada por MC sobre I, onde I também é o momento de inércia referente ao eixo. Okay? Efetuando aqui o cálculo para essa seção transversal, obtemos aqui um I em relação ao eixo X, 173,666,7 milímetros a quarta, tal que com os dados aqui de material e de carregamento, a gente obtém a solução exata da flecha, 0,914 milímetros, né? Deslocamento aqui da extremidade oposta ao engaste, e também o valor da tensão de flexão, aqui o valor de tração, 28,79 megapascal. Ok? E também deixei pronto aqui uma tabelinha para a gente ir preenchendo à medida que for montando os modelos, né? O modelo 3D com elementos tetraédricos, o modelo com elemento do tipo casca e um modelo com elementos do tipo beam. Vamos começar a trabalhar nos modelos agora. Bom pessoal, então o primeiro passo é criar um modelo CAD. Eu vou criar um novo arquivo aqui no NX, um modelo. Vamos aqui, sempre ficar atento com as unidades, okay? Escolher o diretório e o nome do arquivo aqui. E vou fazer primeiro uma extrusão com a seção transversal do metalon. Eu escolhi o plano XY para desenhar a seção transversal, ok? Bom, então aqui está o nosso modelo sólido, okay? O volume, né? Representando aqui um metro com aquela seção transversal de 50 por 100 milímetros de altura com parede de 5 milímetros. Como aqui a proposta é fazer 3 modelos, eu também vou deixar pronto aqui um CAD auxiliar, né? Para a gente fazer a malha com os elementos do tipo casca, ok? E nesse caso aqui, a gente
deve gerar aqui a superfície média dessa seção transversal. E aqui no NX isso pode ser feito por esse menu lateral aqui, inserir, surface, mid surface, face pairs, ok? Se não encontrar aqui no menu, tem o Command Finder ali, a lupinha, que também fica fácil localizar, né? Vou colocar aqui mid surface, ele mostra aqui onde está o menu, ok? Então, vou carregar esse menu, ele vai pedir aqui o sólido, eu selecionei o sólido, e aqui, como é uma superfície bastante regular, você pode criar aqui essas mid surfaces automaticamente, clicando aqui nesse botão. Então, aqui você vai ver que ele vai ter criado aqui no menu lateral vários itens, né? Então, ok aqui. Então, se você observar aqui a seção transversal, você vai ver que vai ter uma linha referente ao plano médio aqui da seção transversal, né? Inclusive você pode esconder o sólido aqui e Ctrl B, ele dá o hide aqui, e nós ficamos apenas com as superfícies dos planos médios, e é nessa superfície que nós vamos montar aqui a nossa malha 2D, ok? Então, vou voltar o sólido aqui, e um outro item aqui que vai ajudar a fazer a malha é criar uma linha, né? Podemos fazer até um sketch aqui no plano. Vou criar uma linha de 1000 milímetros. Ok. Finish. Então a linha aqui também está aqui no centro, né? Nessa linha nós vamos montar a malha com o elemento BIM, ok? Então nós temos aqui o volume, onde será feito a montagem da malha tetraédrica, sólida. Temos a superfície média, nós vamos montar a malha 2D, e a linha, onde nós vamos montar a nossa malha com o elemento BIM. Bom, então para criar a parte do modelo, a gente vem aqui em Application, Pre-Post, e vamos pedir aqui para criar um novo arquivo Fan and Simulation. Aqui nós vamos deixar aqui o Nastran, uma análise estrutural, né? Ok. Ele vai automaticamente importar a nossa geometria. Aqui no ambiente de solução podemos configurar depois. Então vou dar um ok e vamos aqui, estamos aqui no arquivo FEM ativo, né? Vamos fazer primeiro o modelo com a nossa malha com elementos tetraédricos. Então vem aqui em 3D tetraedro. Vamos escolher o elemento com 4 nós. Observem que temos outros elementos aqui disponíveis, né? E um tamanho médio 20 milímetros, ok? Então clicar aqui no volume, ele vai automaticamente já selecionar o sólido, né? Ok. Então tá aí a malha, tá? Eu prefiro aqui clicar com o botão direito no arquivo FEM e pedir para ele mostrar uma janela separada, ok? Depois a gente volta lá no nosso arquivo SIM. Podemos fazer isso aqui para esse menu Window, né? Então aqui nós criamos uma malha tetraédrica, abrir aqui o menu lateral, botão direito, editar, o coletor aqui Solid 1, e vamos criar as propriedades aqui, ó. Tem uma propriedade psolid, né, referente a esse elemento, editar. Primeira coisa que vamos criar um material que ainda não existe. Vou criar, vamos dar aqui o E de 210 e a terceira, megapascal, e vamos colocar o Poisson 0.3, ok? Para o elemento BIM, nós vamos retirar esse Poisson depois, tá? Ok. Ok. E ok. Ok. Então aqui já tem a nossa malha
com a propriedade associada, o material já está configurado, certo? Aqui um outro recurso que nós podemos utilizar para aplicar aquele carregamento na extremidade é criar um nó auxiliar aqui no centro da seção transversal, né? Nós podemos fazer isso aqui no menu Nodes e Elements, Create Node, Node Create, tá? E pelas coordenadas, né, nós sabemos que tem 1000 milímetros aqui, a origem está aqui oposta, né? Então vou criar aqui na posição 1000 um nó. Vocês vão ver que vai aparecer um pontinho ali referente ao nó criado, tá? Isso vai ser um nó auxiliar, porque agora com esse nó nós vamos criar um conector, que aqui chama de 1D Connection, tá? Vamos clicar aqui nesse menu e vamos escolher aqui um tipo de conector. Observe que temos várias opções. Nós vamos escolher um que chama RBE2, que é um elemento rígido, ok? No fundo é um acoplamento matemático aqui dos graus de liberdade de um nó source com os nós targets, tá? Então o nosso source vai ser esse nó central, vai ser onde nós vamos aplicar a nossa força. E a lista de nós target, nós vamos pegar toda a superfície daquela extremidade, ok? Então vou pôr uma vista assim e vou fazer um box. Aí ele reclama aqui porque a gente está selecionando também o nó que é o source, mas ele automaticamente remove, tá? Se olhar aqui ele vai ter pego só os nós da borda, né? Então aqui selecionado o RBE2, ok. Tá? Vocês vão ver aqui que no menu lateral ele vai estar aqui dentro desse coletor RBE2. Inclusive vou renomeá-lo aqui, vou chamar de RBE2 do caso 3D. Tá? Então, esse aqui é um recurso para conseguir aplicar o carregamento, ok? Agora nós podemos aplicar a carga aqui nesse nó central, a força de 1000 newtons, né? E isso vai ser transmitido para toda a superfície referente a essa seção, tá? Via esse conector RBE2. Então, aqui no arquivo FEM, basicamente é isso que tem que ser feito. Vamos salvar. Uma coisa que nós podemos anotar aqui é a quantidade de elementos que foi gerada aqui na malha, tá? Então podemos vir aqui nesse menu More e pedir um resumo aqui do modelo. Vamos subir aqui no comecinho, né? Aqui ele vai mostrar o total de elementos nesse modelo, ó, 4.837. Vou copiar e vou colocar aqui na nossa tabelinha. Nós vamos fazer um comparativo final aqui, ó. Então esse modelo tem 4.837 elementos, quantidade de elementos aqui, tá? Então vou voltar lá no arquivo FEM, fechar, salvar. Agora nós podemos ir no arquivo de simulação. Agora sim nós podemos editar aqui a solução 1, que ele chamou de solution 1, botão direito. Primeiro aqui ativar a solução, né? Podemos ver aqui nesse botão aqui superior, ativar. E agora podemos editar a solução 1 aqui, editar. Vamos dar um nome aqui para ela, vou chamar de viga 3D, tá? Esse vai ser o nosso caso 3D. E aqui vamos deixar tudo default, ok? Não temos que mexer nesse exemplo. Então nós temos que aplicar o carregamento e a condição de contorno, né? Então, primeira condição de contorno, user define, constrain. Vou pôr essa vista em pé, vou selecionar os nós aqui do engaste, tá? O menu Node aqui, o filtro Node habilitado, e vamos travar todos os graus de liberdade. Aí de novo, o elemento sólido, ele não tem grau de liberdade de rotação, ok? Mas aqui ele vai ignorar aqui esse comando no fundo, né? Mas aqui estamos travando todos os graus de liberdade daquela extremidade, ok. E em seguida vamos aplicar o carregamento. Então vamos aqui em Load, Force, vamos aplicar aqui, vamos chamar de, um FY, né? Vamos chamar de FY, na verdade vamos aplicar na direção -Y, tá? Igual já está aqui, ó. Uma força de 1000 newtons, 1000, naquele nó que nós criamos
na posição central ali, ó, ok? Verifica se está pegando ele certinho, ok. Então, tá a força aplicada, o engaste está criado, podemos salvar, botão direito aqui na viga 3D, solve. Então aqui finalizou a solução, vou fechar os menus, não tivemos nenhum erro. Vou abrir aqui a pastinha de resultados, 2 cliques, abrir aqui o menu referente à nossa solução Viga 3D, né? E observe que se a gente der 2 cliques no displacement, né, no deslocamento, ele já vai plotar um resultado, né? Nós temos que tomar cuidado que isso aqui é a magnitude do deslocamento, tá certo? É sempre importante abrir o menu e escolher as componentes de interesse, tá? Nesse caso aqui seria o eixo Y, né? A gente quer calcular a flecha que está orientada na direção Y. Então aqui, 2 cliques no Y, ele está dando o valor de 0,873, né? Inclusive se vier no Identify Results, a gente clicar lá no nozinho, você vai ver que o valor que ele vai apontar aqui é 0,8727, né? Então, vou anotar esse valor lá na planilha depois, tá? E a outra grandeza que a gente está interessado, né, seria o valor da tensão aqui no engaste, né? Então, nesse caso aqui, é importante pegar o Stress Element Nodal, tá? E a componente sigma z, tá certo? Que é a componente referente à flexão nesse exemplo, ó. Então, sigma z, observe que o elemento tetraédrico, né, ele é constante em termos de tensão e deformação. E aqui uma boa prática é sempre habilitar essa média, tá? Que ele vai fazer uma média nodal ali dos nós, de nós que compartilham mais de um elemento. Então, feito aqui, habilitada essa média, nós podemos pegar aqui um nó mais próximo da região central, que foi onde nós calculamos o valor exato da tensão, né? Então, vou pegar esse nó aqui, ó, 25,07. Um lado em tração e o de baixo em compressão, né? Se a gente observar aqui, quase o mesmo valor, né? Tração, compressão. 25,08. Vou anotar esses valores na planilha, ok? Deixei marcado aqui o 0,87 e 25,08 para o modelo 3D. Depois a gente vai calcular os erros relativos aqui, tá? Então, observe aqui que eu tenho o efeito tração-compressão bem evidente aqui, né? Então, vou salvar, tá? E agora vamos voltar lá no arquivo FEM. Bom, para voltar no arquivo FEM, vim aqui no meu Windows, vou habilitar aqui o meu arquivo FEM. E a primeira coisa aqui é, a gente poderia deletar a malha, o elemento RB3 também, né? Um outro caminho aqui é a gente editar o Mesh Associate Data aqui da malha 3D, tá? E aqui a gente desabilitar essa opção Export Mesh to Solver, tá? Observe que quando a gente faz isso, ele até muda o íconezinho aqui, fica uma bolinha vazada. Isso aqui quer dizer que essa malha ela não vai ser utilizada na solução, tá? Então ela fica como uma malha auxiliar. E eu vou fazer a mesma coisa para o elemento RBE, tá? Vou editar aqui, Mesh Associate Data, e vou desabilitar o Export Mesh to Solver, tá? Observe que também ficou uma bolinha vazada. Tal que agora eu posso até desabilitar aqui, desligar aqui a visualização, eu volto a ter o meu modelo, né? Aqueles elementos que estão aí na malha, eles não vão ser utilizados na solução, ok? Poderia deletar também. Agora vou selecionar aqui o sólido Polygon Body, né? Clicar, Ctrl B para escondê-lo. Tal que eu vou ficar só com as minha Mid Surface que foi criada lá no arquivo CAD. Tá? E vamos criar uma malha 2D. E para isso aqui nós vamos usar o 2D Mapped Mesh, tá? 2D Mapped. Como é bastante regular a geometria, aqui ele vai funcionar, podemos usar esse comando, ok? Então, escolhi ele, vou selecionar aqui todas as faces e vou escolher um tamanho de 10 milímetros, ok?
Ok. E aqui, observem aqui que nós estamos escolhendo o elemento C-quad 4, tá? Um elemento com 4 nós. Observem que também temos várias possibilidades aqui, né? C-quad 4, que é o elemento casca, com 4 nós, tá? Tamanho médio 10, ok. Então tá aqui a malha 2D, tá? Com o elemento tipo casca, feita no plano médio, né? Nesse caso aqui, nós podemos observar duas coisas importantes aqui, né? O primeiro é ver as tensões a questão do elemento normals, tá? É identificar qual é a superfície top, qual que é a superfície bottom desses elementos do tipo casca, tá? Então aqui, ó, habilitando esse menu, a gente selecionando aqui e pedindo para dar um display normals. Tá? Vou pôr até uma vista frontal aqui, assim, né? Fica bem claro aqui, ó, que tudo que está apontando aqui seria a superfície top aqui, ou para onde a normal tá saindo, né? Caso tivesse alguma superfície invertida, por esse menu aqui a gente poderia selecionar a região de interesse e pedir para inverter, né? Reverse normals, tá? Mas é importante manter toda a superfície com a mesma orientação, tá? Isso quer dizer que a superfície externa para a gente vai ser top e a interna vai ser bottom, ok? Superior e inferior. Em casos de elemento casca, é importante identificar esse lado superior e lado inferior, né? Uma outra coisa que vai ter que ser feita aqui também é verificar os nós duplicados, né? Então aqui em More Duplicate Nodes, vou selecionar todo mundo. Como a gente tem áreas ali distintas, observem que a gente tem nós duplicados, né? Então vou dar aqui um Merge Nodes, tá? Ele fez um Merge Nodes. E vamos... Observe que no menu lateral aqui agora temos o coletor 2D, né? Também. Vou abrir aqui e editar o Fin Shell. Observe que tem uma propriedade agora Shell, né? Vou editar. E nós vamos escolher o material que já está criado. Ele ficou com o nome Isotropic. E aqui, no caso do elemento Shell, nós temos que associar uma espessura, tá? Um thickness. No caso aqui são 5 milímetros, tá certo? Ok. E ok. Então, o que nós fizemos aqui foi o seguinte: nós demos o material e demos a espessura desse elemento shell, dessa casca. Essa espessura pode até ser visualizada aqui no nosso Mesh Display. Tá? Se a gente ver aqui na abinha 2D, eu posso pedir para mostrar aqui o thickness, a espessura do elemento. Tá? Que fica claro aqui que aquele elemento, apesar de a gente desenhar ele numa área, né, um plano, ele tem uma espessura associada, tá? Então aqui é só um recurso de visualização, né? Vamos deixar desabilitado. E uma outra coisa que nós fizemos também foi anotar a quantidade de elementos, né? Então aqui nesse outro menu More, o resumo aqui do modelo, eu vou anotar aqui, ó, esse elemento aqui. Nós temos que agora anotar, na verdade ele está somando com os elementos sólidos, né? Ó, os elementos do tipo quad 4 estão aqui nessa linha, ó, são 3.000 elementos. Então, vou colocar lá na nossa planilha 3.000 elementos. Salvar. E ok, fechar. Bom, pessoal, outra coisa que tem que fazer é criar o conector novamente, né, o 1D Connection. Então, vou ligar aqui o botão, o comando 1D Connection. Para não ter que criar um nó de novo, eu posso habilitar aqui a visualização do RB, do caso 3D, só para eu conseguir clicar no nó que já foi criado, né, que é aquele nó central. Aí eu desabilito novamente, tá? E os nós target, vamos pegar aquela superfície daquela face de interesse, né? Então tá ali. E escolhemos aqui o tipo RB2, ok. Então que ele criou aqui o nosso
coletor com os elementos RBE2. Também vou renomeá-lo aqui para um RBE2 agora 2D, né? No caso 2D. E novamente nesse nó é onde vai ser aplicado o carregamento, certo? Então, salvar. E agora eu vou para o ambiente de simulação, arquivo sim. Então, aqui no arquivo sim, nós temos a solução ativa, a solução do caso 3D. Tá? A gente poderia criar aqui uma nova solução, tá certo? E uma outra opção é botão direito aqui e criar um clone. Tá? No fundo ele vai copiar, ó, ele cria uma cópia dessa solução anterior, já com os carregamentos e condições de contorno que estavam configuradas naquela solução. Então nessa cópia clone, que agora está ativa, eu vou renomeá-la agora como viga 2D, que esse aqui vai ser o nosso caso 2D, né? E observe que a força ela está aplicada lá naquele nó onde está o elemento RBE2, né? Ela já veio da solução clone. Agora a condição no engaste, ele, se olhar aqui o íconezinho, você vai ver que ele está dando um alerta aqui. Como os nós foram alterados, né, em relação ao caso 3D, nós temos que resselecionar aqui, tá? Então, vou pôr uma vista aqui e vou resselecionar os nós do engaste. Ok. Pronto, então temos o carregamento, o engaste, uma nova solução ativa, que nós chamamos de 2D. Ah, não vamos configurar nada na solução, uma solução estática do tipo 101, né? Vou pedir para botão direito, solve. Então, terminada a solução, fechar os menus, carregar aqui a pastinha de resultados. Observem que agora aqui no menu a gente tem duas pastinhas, uma referente ao caso 3D e agora a do caso 2D, tá? Então vou abrir o 2D, estrutural, displacement, deslocamento Y. Observe que agora nós temos um valor de 0,929 de deslocamento, né? Y menos, aqui na extremidade onde está aplicada a carga. Vou anotar esse valor na planilha. 929. Esse aqui é do caso 2D, 929. E a tensão, se a gente ver aqui elemento nodal, né? A tensão nós vimos que é a componente Z. Também vamos fazer aqui uma média, habilitar aqui a média nodal, o average, tá? Desses valores. Observem aqui, ó. Identify results, vou pegar um nó mais próximo ali do centro, ó, 30.09 ou 30.1, né, aproximando, e embaixo também, né, já deu aqui um valor simétrico, né, com essa malha do tipo casca, né. Então eu vou anotar na planilha, ó, 30.1 megapascal, tração, compressão. Aqui 30.1 megapascal. Okay? Depois a gente calcula os erros. E uma coisa interessante aqui no caso do elemento Shell, né, 2D, se a gente vier em Edit Post View, nós estamos olhando aqui o resultado do lado top. Ou seja, nós vimos lá pelas normais que o lado top seria o lado superior ali do elemento, né? Também podemos ver o lado bottom, tá? Ó, aqui nessa localização. Então, escolhendo aqui bottom, apply, observe que agora os valores de tensão são menores, né? Que isso seria equivalente a pegar a tensão aqui na borda interna, aqui, né? No lado bottom do plano médio. Eu tenho o plano médio, tenho o lado superior, dado pela normal, que a gente viu, e tem o lado bottom, tá? Então seria a tensão aqui na parte interna. Poderia calcular ela por essa expressão também, vocês vão ver que vão dar bem próximo do valor obtido aqui, 26.14. E o default dele aqui é mostrar o lado superior, né, top. Então tomar cuidado aqui com qual, no caso de elementos do tipo casca, né, onde você está olhando os resultados. Por isso que é importante identificar as normais, né, saber qual que é o lado top e qual que é o lado bottom, ok? Então, para o caso do elemento 2D,
Temos aqui os resultados, vou salvar, tornar e vamos voltar para o arquivo FEM para fazer a malha agora 1D. Bom, vou voltar aqui no arquivo FEM, fazer aquele mesmo procedimento de desabilitar as malhas, né? Primeiro o RB2, no caso 2D, vou editar aqui o Mesh Associate Data e desabilitar o Export Mesh to Solver. Então, observe que agora também ele está bolinha vazada, está desabilitado. E no caso da malha 2D, vocês observarem o ícone, ele está com um cadeadinho fechado. Então, para poder editar a malha, a gente tem que primeiro dar um unlock. Agora sim eu vou editar e vou desabilitar o Export Mesh to Solver também. E para tirar aqui esse íconezinho, a gente tem que dar um update. Observe que agora também a malha está desabilitada. Eu vou desligar a visualização dela também. Ok? Aqui eu vou ligar aqui minha geometria. Observe que aqui a gente não importou a linha que foi criada no CAD. A gente pode fazer isso editando aqui o arquivo FEM, editar. E aqui nas opções de geometria, a gente pede para importar também as linhas, ok? Então, ok. Observe que agora a linha está aqui disponível, né? Então eu vou selecionar o body aqui e pedir para esconder, Ctrl B. Ok, então que eu tenho a minha linha onde eu vou fazer a malha 1D, tá? Então para fazer isso eu posso vir aqui em 1D Mesh e vou escolher o elemento do tipo bar, ok? Poderia também escolher o elemento bin, né? Mas o bar, de novo, o elemento C-bar também tem graus de liberdade de rotação, é um elemento tipo viga. Tá? O elemento bin tem uma formulação mais completa, tá? Mas para esse caso o elemento bar também atende. E nós vamos escolher aqui um elemento. Vou selecionar aqui a linha com um elemento, dá um OK. Então, observe que agora nós temos dentro aqui do coletor 1D, nós temos também o coletor do elemento bar. Vou editar e vou editar a propriedade dele. E observe que aqui eu posso escolher o material, vou escolher o material isotrópico e para a formulação do elemento bar eu posso editar aqui o material e vou tirar o coeficiente de Poisson, ok? Isso aqui não... Aquela dedução que a gente fez da solução exata, ela não considera o efeito de Poisson, tá? No elemento Cbin a gente pode até deixar ele habilitado ou configurado lá no material. E observe que aqui também nós temos que dar uma seção transversal, e a gente pode fazer isso nesse botãozinho. Então vou criar uma nova seção aqui, tá, ó. Create. Então, observe que a gente tem várias opções de seções transversais. Eu vou escolher essa opção Box e vou dar as dimensões aqui com base aqui na imagem, tá? Então a dimensão 50, minha base. Dimensão 2, a altura de 100. E a parede aqui, ó, dimensão 3 e 4 com 5 milímetros, 5. Inclusive a gente pode pedir para avaliar as propriedades da seção transversal, tá? Então, se a gente olhar aqui o momento de inércia que ele calcula para o eixo Z dele aqui, que é um sistema local de coordenadas, é o mesmo valor que a gente determinou aqui na nossa planilha, tá certo? De momento de inércia. Então, vou fechar aqui, ok. Close e OK. Ok. Então, tal que aqui nós demos o material e a seção transversal. A gente pode visualizar a seção da mesma forma que fez para o caso 2D. No Mesh Display, aqui eu venho na BIM 1D e aqui no menuzinho do BIM eu posso pedir para ele mostrar na forma sólida, tá? Então, observe que aqui eu tenho aqui a visualização do elemento com a sua seção transversal que a gente configurou, ok? Então, no caso aqui eu vou deixar desabilitada essa visualização, vamos ver só como uma linha, só que essa linha tem um elemento com um material e com uma seção transversal, tá? Vou salvar e agora eu vou lá no arquivo sim
Vou executar o mesmo procedimento anterior, ó, na solução aqui 2D, vou deixar ela ativa, vou criar um clone, vou renomear aqui esse clone em name, vou chamar de viga 1D, é a nossa solução ativa. O carregamento, observem que como o nó foi mudado, né, a gente edita aqui, seleciona novamente o nó, ok, a força está aplicada lá na extremidade, e a condição de contorno também, tem que resselecionar o nó lá do engaste, ok. Então nós temos aqui a nossa viga 1D, condição de contorno e carregamento. Agora aqui no caso do elemento bin é legal editar a solução e editar o output requests. Então aqui eu vou editar o output requests e pedir para ele habilitar essa visualização de force, tá? Enable force. Isso aqui vai permitir a gente ver dados na seção transversal do elemento, ok? Então aqui se tiver desabilitado a gente dá um check. Ok e ok. Agora eu vou mandar rodar. Solve. Terminado aqui, vou fechar os menus, carregar a pastinha de resultados. Então aqui na nossa pastinha viga 1D, deslocamento Y, certo? Então observe que agora o deslocamento aqui está me dando 0.9114, que é exatamente a solução exata que nós encontramos, né? Então vou anotar aqui, ó, modelo com um elemento, 0.914 de deslocamento, módulo, né? E a tensão, aqui a gente pode pegar o stress elemento nodal, no caso do elemento bin, né, no sistema local, o eixo X que seria relacionado aqui com a direção da viga, tá? É o sistema local, isso tem que tomar cuidado também. Vou olhar aqui, ó, o sistema local. Então não é agora o sigma Z. E a gente pode visualizar a seção transversal aqui nesse botãozinho Bin Cross Section View. Tá? Clicando nele, a gente pode clicar lá no nó do engaste, dá um OK. Observe que agora a gente consegue ver a seção transversal lá do engaste. E aqui a gente tem a distribuição da tensão referente ao eixo X. Ó. Tá? Aqui ele está mostrando o sistema local que ele utiliza desse elemento. Então, observe que a tensão deu 28,79 tração, menos 28,79 compressão, que também coincide com a nossa solução exata, ok? 28,79. Vou mandar um salvar. Vou dar um return to home aqui, ó. E só para mostrar como que eu fiz aquela visualização com os três elementos juntos, né? Eu vou plotar aqui primeiro a pastinha do Viga 3D, plotar a tensão em Z, visualizar ela como uma média, né? E aqui eu vou pedir para abrir 3 janelinhas, ó. Tá? Então aqui agora eu vou fechar essa pastinha, vou carregar o Sigma Z 2D e clicar na do meio. Tá? Observe que agora eu tenho lá o Sigma Z do meio, também vou pôr o valor médio. E por último, aqui na última janelinha, vou pedir para plotar a tensão X, né, que foi o que a gente fez, do elemento bin, que agora seria o sistema local daquele elemento. E aqui eu posso pedir para ver de forma sincronizada. Tá? Aí eu clico nas 3 janelinhas, dou um OK aqui, ó, tal que agora eu consigo visualizar os 3 modelos numa mesma tela, né? Com o elemento 3D, com o elemento tipo casca e com o elemento bin. Ok? E agora vamos aqui na planilha calcular o erro relativo referente ao deslocamento e referente à tensão calculada. Tá? Sabemos que o erro relativo aqui pode ser dado como um módulo, né, ABS, da solução aproximada menos a solução exata dividido pela solução exata. Tá? Então aqui eu vou deixar assim e vou pedir para mostrar aqui em porcentagem, né? Calcular em porcentagem. Vamos ver se ele já faz para os demais aqui.
Então aqui a diferença, o erro percentual para cada um dos modelos em termos do deslocamento máximo da flecha, né? Então no caso 3D 4,5%, 1,6% já na malha 2D, e a solução MEF 1D com um elemento me deu a solução exata. E vamos calcular também o erro aqui referente ao valor da tensão, né? Então aqui seria a solução exata menos aproximada, aproximada menos exata dividido pela exata, né? Então, nós temos um erro de 12,9% no caso 3D, 4,5% no 2D e um erro zero, coincidiu com a solução exata para o caso 1D, tá certo? Então observem que muitas vezes utilizar o elemento do tipo viga, né, me permite economizar bastante em termos de custo computacional, né, e com uma boa qualidade de resultado. Okay? Muitas vezes utilizar o elemento 2D casca ou 3D pode ser uma necessidade do problema, mas muitas outras vezes aí nós podemos utilizar o elemento BIM, ok? Nesse exemplo aqui nós vimos que um elemento, né, já foi suficiente para determinar o que a gente estava interessado, que era a flecha e a tensão no engaste. Bom, então é isso, pessoal, um abraço, até a próxima.